E se eu te disser que talvez você nunca tenha sido o tipo de cristão que a Bíblia descreve? E se o cristianismo moderno estiver muito distante do discipulado do primeiro século? Hoje nós vamos confrontar uma pergunta que quase ninguém faz com coragem: quem é o cristão segundo a Bíblia? Não segundo a igreja institucional, não segundo a tradição, não segundo a cultura evangélica, mas segundo as Escrituras. Porque se a identidade estiver errada, toda a prática estará errada. Hoje, cristão virou identidade cultural. Cristão é quem nasceu em família cristã. Cristão é quem frequenta uma igreja. Cristão é quem não é espírita, quem não é ateu, quem nem de outra religião é. Mas a Bíblia não define cristão assim. Em Antioquia, fazendo menção a Atos 11:26, está escrito que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles eram discípulos e foram chamados cristãos. Não eram cristãos tentando virar discípulos. A identidade bíblica começa com o discipulado. Discípulo é alguém que reorganizou a vida inteira ao redor do mestre. Jesus nunca disse: "Ide e façam religiosos", mas ele disse: "Ide, fazei discípulos de todas as nações". Isto está registrado em Mateus 28, versículo 19. Discípulo aprende, discípulo imita, discípulo obedece, discípulo reproduz. Cristão cultural admira Jesus. O discípulo bíblico segue Jesus. E seguir implica custo. Efésios capítulo 2, versículo 12, diz que os gentios estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Cristão bíblico é alguém que foi aproximado da aliança. Mas agora, fazendo menção a Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Não é sobre fundar uma nova religião, é sobre ser reconciliado ao plano eterno de Deus. O cristão, segundo a Bíblia, é alguém que entrou na história da redenção, não alguém que fundou uma nova história. Com o passar dos séculos, a fé foi institucionalizada.
A identidade passou de discipulado para religião, de transformação para sistema, de aliança para tradição. Mas a restauração apostólica significa voltar ao padrão do primeiro século. Não voltar à cultura antiga, mas voltar aos fundamentos bíblicos. Então, quem é o cristão segundo a Bíblia? Quem é cristão de acordo com as Escrituras Sagradas? É o discípulo que reconhece Jesus como o Messias prometido. É o discípulo que vive sob sua autoridade, guarda seus ensinamentos, participa da comunidade da fé e carrega a responsabilidade espiritual. Não é um rótulo religioso, é uma posição de submissão. Talvez você tenha sido cristão de igreja, mas nunca discípulo do Messias. Talvez você carregue o nome, mas nunca assumiu o custo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Isso está registrado em Mateus 16, 24. Cristão bíblico não adiciona Jesus à vida, entrega a vida a Jesus. Se quisermos restauração apostólica, nós precisamos restaurar a identidade do discípulo. Porque identidade define destino. No próximo episódio, nós vamos falar sobre fé, sobre identidade e sobre responsabilidade. Porque a fé bíblica nunca foi crença passiva, foi sempre compromisso de aliança. E a pergunta que fica hoje é: você é cristão por cultura ou discípulo por convicção? Deus abençoe a você, fica conosco e até o próximo episódio.